desde o início da crise do governo Dilma até agora. Você acha que quando o Bolsonaro acusa a mídia de ser petista, ele tem razão? Ele tem razão no sentido geral da palavra, mas não que a mídia, e é difícil falar a mídia, porque Sim. isso é tão, Vasto. digamos, é tão uma multipolaridade de ideias, de posturas. No fundo, a gente tem no Brasil uma imprensa viva, crítica, sólida e atuante. E dizer, como muitos dizem, não só o Bolsonaro, a mídia é isso, a mídia é aquilo, é um problema. É necessário trazer fatos para sustentar esse argumento. O que eu acho que sim, foi assim que eu comecei minha resposta, ele tem razão quando ele afirma, em geral, digamos, é um arcabouço cultural no sentido amplo, que você, na sua atividade acadêmica e jornalística, posso dizer, vem apontando há muitos anos já. É o que a gente chamaria em alemão de Zeitgeist, é o espírito de uma época. Muitos pensam com esse submarxismo rastaquera típico de instituições acadêmicas brasileiras, sem nem sequer saber, são contrários ao que significa tudo isso e não se dão conta a que princípios foram levados a se abraçar. Então, nesse sentido muito aberto, muito genérico, ele tem razão. A segunda parte da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study extraordinário. Então, a gente tem, por exemplo, se pensar em algumas marcas de grande imprensa e grande mídia, inclusive em televisão também, a impressão, mesmo na dramaturgia, pensando na Globo que você falou, a gente tem a impressão, quando eu digo a gente, estou me referindo a pessoas que têm um certo repertório, de que há um viés um tanto à esquerda em termos de comportamento, de costumes. Nas novelas a gente chega quase a ter a impressão que é uma pregação, que vai um pouco ao encontro do que você está falando. É o Zeitgeist. Realmente o país adotou não vou dizer agenda, porque isso não é organizado, ao contrário do que muitos nessa extrema-direita acreditam. Acham que há conspiração um Jorge Soros ali atrás articulando o marxismo cultural, ou uma postura gramsciana. Não é. É um país que combinou acreditar em coisas erradas, achando que está sendo bonitinho. Então o politicamente correto vem daí. O politicamente correto não é outra coisa do que senão uma narrativa da realidade por interesses políticos de grupos determinados. Mas isso consegue ter um verniz de que é bonitinho, que é bom, que é positivo, que é progressista, que sinaliza um avanço. E não sinalizou avanço nem coisa nenhuma. O país continua tão injusto, tão desigual, tão racista como sempre foi. Vac, eu queria te perguntar uma coisa, assim, checar contigo, dentro do que você falava sobre uma empresa que vende um certo produto e começa a achar que seu produto é envenenado, né? Eu venho percebendo, eu trabalho com publicidade, dando aula para alunos de publicidade há muitos anos, pouco mais de 20 anos, não é pouco tempo. E eu observo o que vai aparecendo na própria propaganda, né, nas campanhas, inclusive no politicamente correto, ao qual você se referia, uma tendência ao jovem publicitário ver a si mesmo não como alguém que tem que compreender o comportamento, entender os desejos, organizar o consumo, não. Ele se vê como alguém que tem que educar contra preconceitos, educar para um mundo melhor, educar para o combate da desigualdade. Como você vê isso? Com alguém que trabalha em jornalismo há tanto tempo, você percebe isso na publicidade também? Essa tendência? E tendo tanto tempo estado na Globo? Eu sou um profissional de comunicação.
O meu contato com o mundo da publicidade é oblíquo, é tangenciando. O meu foco é tentar entender o que vai pela cabeça do público, como repórter, que é o que eu mais fiz na minha vida como profissional de comunicação. Devia fazer também, tentar saber o que passa na cabeça do público. Mas fazem, porque afinal de contas, se eles não tiverem uma ideia do que vai pela cabeça do público, dificilmente eles conseguirão chamar a atenção desse público. Essa é uma questão fundamental que você aborda. Qual é a combinação entre aquilo que um jornalista considera que é essencial que o público tome conhecimento e que arrisca colocar o jornalista numa posição paternalista e quase de tutor do que o público deve saber, e o que é que o jornalista tem que respeitar que está na cabeça do público? Este mix é a arte do jornalismo e da edição no fundo. E isto muda, é volátil, e o que aconteceu nos últimos anos, com a publicidade eu não posso fazer uma afirmação tão categórica como você faz, porque você tem essas credenciais. Como jornalista eu posso. Eu acho que boa parte da perda de credibilidade de grandes grupos, especialmente a Globo, por exemplo, se dá da dissociação entre o que as pessoas veem no mundo ao seu redor e aquilo que elas recebem como material audiovisual no telejornalismo. Elas começam a detectar uma diferença. Elas começam a achar que o mundo delas é um mundo diferente daquele que lhe é servido nos noticiários. Quando essa diferença abre, ela vai incentivando a questão da perda de confiança e credibilidade. E aí, adiantando um pouquinho, é que a gente entra na questão da fake news. Fake news não é alguém dizer que o Lula tem 10 dedos, porque todo mundo sabe que ele tem 9. Fake news é a quem eu recorro para saber se são 10 ou 9 dedos nas mãos de Lula. Quando esse papel se perdeu, e ele se perdeu, aí nós temos a crise atual de credibilidade. Voltando ao ponto central da sua pergunta, é a falta de leitura da realidade por parte dos principais diretores de jornalismo e editores é que, em boa medida, os coloca numa posição que o público passa a entender como de tutoriá-lo e paternalistas. Aí quebrou, que é o que a gente viu nas